Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ok? Vamos então para o relato de hoje, que não é longo, tá? Não é longo, não. É esse daqui, Assombração na Escola em que Trabalho. Olá, Ana e todos que assistem este canal maravilhoso. Canal este que faz parte dos meus dias. Me ensinou muita coisa, principalmente nos relatos de Maledite. Me ensinou a abrir os olhos para certas coisas e também, por que não, me ensinou a me policiar para não ser uma maledite na vida das pessoas, mesmo sem ter intenção. Sabemos que tudo depende do ponto de vista, né, de cada um. Então nunca é demais rever os conceitos e as formas de tratar as pessoas, né? Bom, mas quero dizer que não é relato de Maledite que trago hoje, e sim um relato de fantasma na escola. Pois bem, eu sou funcionária, é uma moça que nos conta, eu sou funcionária nessa escola do Paraná há 6 anos. E desde que comecei a trabalhar, eu ouvi burburinhos sobre... O nome tá trocado? Não sei. Não falou, né, que o nome tá trocado. Porque eu não quero identificar, sabe? Então eu vou dar o nome aqui de João. Tá? João, seu básico João. Tá, então. Aí eu comecei a trabalhar e ouvir burburinhos sobre o João. Que é o nome que deram ao fantasma, tá? Pois, enfim. Já nos primeiros meses, comecei a ouvir cadeiras e mesas arrastarem, sendo que não havia ninguém naquele pavilhão. Mesmo sabendo que estava trancado, ainda nós funcionários, mesmo sabendo que estava trancado ainda, eu acho, nós funcionários corríamos para averiguar. E tudo estava no mais absoluto silêncio. E no lugar, o que era impossível de se imaginar, né? Tudo estava em silêncio e no lugar, porque estava escutando os móveis se arrastando, né? Mas quando chegava lá estava absoluto silêncio e os móveis todos no lugar. O que era impossível de se imaginar, pois segundos atrás estava a maior algazarra naquele local. E isso acontece sempre. Perdão. Agora é a tocinha. Bom, ouvimos e vimos, é isso? Portas... Ou nós ouvimos e vemos, né? Isso ainda acontece. Portas batendo sem corrente de ar. Abre e fecha, sendo que para abrir tem que girar o trinco da porta. Nós sentimos a sala gelada. A TV que liga sozinha. Coisas que somem e aparecem em outro lugar. Sensação de estar sendo observada. Balanço no parquinho, balançando sozinho. Sem vento ou corrente de ar. Até mesmo assustando as crianças maiores, pois já sabem identificar que balanço não mexe sozinho. Muito menos balançar igual uma criança balança, sabe? Bem alto. E os outros balanços do lado, sem mexer nada. Tipo, vários balanços assim e só um. E subindo alto ainda. Não é só um balancinho assim, né? De negócio vai e vem. Bom, 2 colegas chegaram a ver esse fantasma na escola e relatam sempre o acontecido. Eu sempre fui muito sensível ao sobrenatural, mas apenas vejo assim de canto de olho alguma coisa passar e tenho a sensação de estar sendo acompanhada, observada e aquele gelo incomum na sala de aula. Por exemplo, até um dia super quente... pode estar um dia super quente, mas aquela sala vai estar gelada. Sentimos até um ventinho frio passar por baixo da porta ao entrar. E não é uma sala específica não, mas tem 2 salas que tem mais atividade paranormal. Bem, vou contar o desfecho dessa história que aconteceu tem algumas semanas. Como disse, estamos acostumados com esses eventos. Porém,
eu percebi algo acontecendo com a criança especial da escola, que vou dar o nome aqui de Ângela. A Ângela é portadora da síndrome de Down, um pouco leve, que ela estuda numa escola comum, municipal. Há mais ou menos um ano atrás, pouco mais do que isso, a Ângela começou a falar sozinha. Começou a ter diferentes comportamentos. Teve um ano que foi diagnosticada também com esquizofrenia. E com isso ficou normal a conversa sobre uma amiga imaginária, né? Afinal, né, tem esquizofrenia e tal, então ficou normal uma conversa com amiga imaginária. Porém, eu percebi que aquilo ali não era normal, não. Pois antes ela não falava sozinha e não dizia ter amiga imaginária. Olha, eu sou católica, mas tenho sede de conhecimento e busco me informar sobre outras crenças. E é claro que, sendo assim, estudo um pouco sobre tudo. Também sobre espiritismo. Aprendi muito aqui no canal, inclusive. Percebi que a Ângela estava sendo assediada espiritualmente pelo João, o espírito da escola. Pensava muito sobre como ajudá-la. O que eu faria, né? Como eu faria isso? Eu percebia que de um ano para o outro, a Ângela, antes doce e amável, agora só discutia com o nada e chorava. Ficava nervosa e tem o tal chamado de ataque de personalidade esquizofrênico. O que é isso? A pobrezinha estava sofrendo e eu não sabia o que fazer, pois poderia ser taxada de louca, né, se me abrisse com alguém da escola e dissesse que ela estava sendo obsediada. Na verdade, eu poderia ficar na minha. Não, na verdade, eu poderia ficar na mira, no radar esquizofrênico também, né? Falando que eu também tinha, sei lá. Afinal, como que alguém pode acreditar nessas coisas, sendo que a menina foi diagnosticada por médicos competentes, não é mesmo? Bom, eu poderia ser, no mínimo, chamada de louca pelas colegas de trabalho. Eu observava muito a Ângela e também observei que os eventos paranormais na escola ficaram bem esporádicos. Observando a Ângela, que em lágrimas de nervosismo e surto dizia que a Raíssa não a deixava voltar para a sala de aula, se trancando no banheiro, brigando e dizendo que a Raíssa não a deixava sair, percebi que se tratava de um espírito feminino. Fiz orações e pedi a Deus auxílio para livrar aquela criança tão indefesa dessas perturbações. Me coloquei à disposição da espiritualidade, mesmo não frequentando nenhum centro espírita. Mas eu queria ajudar aquela menina. Ângela tem 12 anos, é uma mocinha do meu tamanho. Observei alguns dias suas reações e conversas com a tal da amiga imaginária. Às vezes tinha ataques de estresse e chorava muito, batendo no nada, como se alguém a estivesse segurando e ela tentando se livrar. Ela dizia: "Eu quero ir para a sala, mas a Raíssa não deixa." Então eu procurei a oportunidade perfeita para falar com a Ângela. Por vezes eu chegava perto, na hora do recreio, e iniciava uma conversa. "Oi, Ângela, tudo bem?" Então ela parava de falar para o nada, me dava atenção e fazia gesto com a mão de shh, como se estivesse guardando segredo sobre algo com a Raíssa em que eu não podia saber. Ou imagino que a Raíssa pedia para ela não falar sobre a sua presença. Mas como ela tem síndrome de Down, é muito dada e vai contando as coisas e começa a falar tanto que fica difícil sair de perto, pois ela quer contar minuciosamente o dia a dia de sua vida. Assim eu consegui descobrir algumas coisas. Aproveitei e perguntei sobre a Raíssa. "Ela é mesmo sua amiga?" Ao que me respondeu que sim, sempre olhando para o lado, em sinal assim de que houvesse outra pessoa ali, no caso a Raíssa. E eu fingia que eu a enxergava também, para que não ficasse estranho para Ângela. E continuava conversando. Às vezes me dirigindo a Raíssa justamente para fazer um teste. E sempre que isso acontecia, a Ângela procurava a Raíssa. Eu acredito que ela saía do lugar em que estava antes. Eu percebia isso vendo a reação da Ângela procurando a amiga.
Acredito que a Raíssa também estava me testando para saber se eu de fato estava enxergando. Muitas vezes eu a socorria no banheiro, pois ela, desesperada, dizia não sair, pois a Raíssa não deixava. E eu pedia gentilmente a Raíssa para deixar que ela saísse. E aí elas saíam discutindo. Claro que eu só via a Ângela discutindo e se defendendo, né? Tudo isso eu fazendo de forma que as colegas de trabalho pensassem que eu estava fazendo aquilo para agradar a Ângela e assim acalmar os ânimos dela. Mas eu sabia que aquilo era real, que a Raíssa existia de fato. Num desses episódios, a Ângela levou um tapa na cara visível e chorou e o quê? Chorou e discutiu e o rosto dela ficou marcado. Eu fiquei tão abismada que eu briguei com a Raíssa e disse que o que ela estava fazendo era maldade. Eu disse para a Raíssa deixá-la em paz. Quando eu falei isso, a Ângela olhou procurando a Raíssa, assim, numa volta de 90 graus. Procurando e dizendo: viu, Raíssa? A professora pediu para você não ser tão má. E depois, me olhando, chorando, disse que a Raíssa é quem manda nesta escola. Que foi ela que disse isso. Eu acredito que por eu ter visto o tapa que a Ângela levou e de imediato ter chamado a atenção da Raíssa, ela fez um teste para saber se eu havia também. Por isso a Ângela a procurou e teve que se virar procurando a Raíssa. Eu então fiquei, ao mesmo tempo que assustada, também apreensiva, com medo de talvez começar a acontecer algo invisível comigo. Mas percebi que a Ângela continuava dia após dia sendo cada vez mais assediada, pois estava tendo surtos várias vezes durante a aula e o intervalo. Liguei os pontos e percebi que talvez o João era, na verdade, a Raíssa. E que a Ângela tinha essa abertura espiritual. Talvez pela condição de Down, pode ver e ouvi-la normalmente, eu não sei. Sendo assim, confundindo talvez com uma amiga comum da escola. As outras crianças, já acostumadas a vê-la conversando sozinha, já não se importavam mais e nem ficavam olhando. Então ela se passava assim, ela se passava por uma pessoa comum aos olhos da Ângela. A Raíssa, a Ângela imaginava que todo mundo via a Raíssa. Como eu sei do nome, ao conversar com a Ângela, perguntei o nome da amiga dela e prontamente ela me respondeu com um sorriso típico daqueles quando você conta um segredo para alguém. E disse mais, disse que a Raíssa apanhou do namorado e que por isso ela estava aqui. Eu tendo reunido tudo que precisava para ter certeza de que se tratava de uma alma precisando de auxílio divino, comecei a pedir a Deus e a espiritualidade para virem resgatar a Raíssa e libertar a Ângela. Pedi orações em outro grupo e também num canal aqui do YouTube que tratam desses assuntos. Eis que, voltando de um final de semana, eu encontro a Ângela, um doce de gentileza, calma, feliz e cheia de sorrisos, coisa que eu não via fazia mais de ano. Aguardei um momento apropriado e perguntei se ela estava bem e o que tinha acontecido no final de semana. Ângela, linda, com um sorriso angelical, me disse: estou bem, estou escrevendo, quer ver? E eu continuei: ai, você tá sozinha hoje, o que houve com a Raíssa? Ela, com aquela pureza linda, disse: Raíssa foi ontem para outra escolinha. Ela me disse que precisa de um tratamento e que talvez ela ainda possa voltar, mas ela precisou ir com os tios médicos. Gente, eu me arrepiei de felicidade e agradecendo a Deus e aos amigos de resgate por essa bênção. Fiquei imensamente feliz. Então, como que uma criança na condição dela enrolou algumas palavras e por final ela dava a entender que tiveram uma conversa explicativa com ela e ela repetiu 2 vezes apontando com o dedinho na cabeça.
Raíssa precisa de tratamento. Eu fiquei infinitamente feliz e agradecida ao mundo espiritual por terem vindo resgatar esta alma que por algum motivo ficou presa aqui, sofrendo, e se aproximou deste serzinho tão puro, talvez pela pureza, né, da inocência de ver o sobrenatural. Ficou apreensiva ainda por... Fico apreensiva ainda por imaginar quantos mais se aproximarão. E talvez não terá alguém lá para ter um olhar espiritual sobre isso, né? Penso também em tantos que sofrem obsessão verdadeira e são diagnosticados pela medicina como esquizofrênicos. Vou continuar orando pela Ângela e tantos outros que sofrem. Hoje eu percebi o quanto uma oração pela libertação pode ser valiosa. Devemos orar para que a espiritualidade, os entes queridos que estão do outro lado, tenham forças de luz para resgatar tantas almas perdidas neste mundo aqui. Peço a todos que não ignorem quando perceberem certas condições, mas sim rezem, para que o sobrenatural que não enxergamos se faça presente e resolva a situação. Agradeço de coração por ter lido meu relato. Tenho outros ainda para enviar. Amo vocês. Tá. Um beijo pra você, muito obrigada. Eu falo que é interessante andar com as duas coisas juntas, né? Sim, procurar uma opinião médica a respeito, às vezes até um tratamento médico, sim, mas observar também, nesses casos, o lado espiritual da coisa. Porque é óbvio, assim, existe sim a esquizofrenia, né, que tem que se tomar cuidado, né, ter a consciência e tudo, mas também existe a mediunidade, né, e às vezes acredito que pode sim isso acontecer, um diagnóstico errado, digamos assim, né, de esquizofrenia, sendo que a pessoa, na verdade, tem uma mediunidade e tá vendo ali algo do espiritual, né, e talvez o contrário também, né, a pessoa achar que é médium e na verdade, né? Mas eu acho que tem que se tomar muito cuidado e olhar com muito carinho as duas situações, né? Bom, se você tem uma história parecida, conta aqui pra gente. Que bom que, olha só, no final acabou dando tudo certo. Ela pediu esse resgate desse espírito, ela foi encaixando as peças e falou, peraí, isso daí tá estranho, né? Olhando com aquele outro olhar, com o olhar espiritual ali, tudo. E no que ela pediu ajuda, parece que veio, não é? E como que a menina ia... Do jeito que ela falou, né? O resgate veio. Os médicos, né? Ela precisa de tratamento, ela foi para uma outra escolinha, né? Então, e de fato melhorou depois disso, né? E é isso. Então, se você tem uma história parecida, manda o seu relato pra gente. Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor, ok? E espero que tenham gostado. Foi o relato de hoje. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!